Namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Quero te agradecer pela presença aqui nesse vídeo, mais uma vez, e atendendo a pedidos para a volta de Urântia, do estudo do livro de Urântia. E hoje a gente vai falar sobre o que é o ajustador de pensamento. Então, você que adora esses assuntos, você que está começando a ler o livro de Urântia, ou de repente estuda ele, ou de repente nunca ouviu falar, a gente tem alguns vídeos já aqui na playlist do livro de Urântia, onde você vai poder entender o que significa muitas coisas, o que significa o universo, o que significa Jesus para o livro de Urântia e muito mais. Então fica aqui nesse vídeo comigo, já deixa o seu like, compartilha com o maior número de pessoas que você puder para essa mensagem chegar mais longe. Então vamos entender. O ajustador de pensamento é uma manifestação do Pai Universal, ou mente cósmica, encarnado na alma, e projeta nos seus 12 fractais, atuando em conformidade nas diversas dimensões em que se encontram esses mesmos fractais naquele exato momento e enclausurada na mente humana. Deus, descendo como um ajustador de pensamento manifestado em cada mente, como um conselheiro amoroso, utilizando nossas experiências para que sejam continuamente aprimoradas no caminho da evolução do amor incondicional, a se manifestar em cada um de nós. Eu vou deixar para vocês aqui uma imagem para vocês entenderem um pouco como significa, visualmente falando, essa inteligência cósmica. É apenas uma dádiva divina que, quando da fusão, revela uma grandeza de amor e uma ministração espiritual, confirmando que Deus é espírito. Ele não é um ser criado, mas sim um fragmento da mente universal. O ajustador
é o próprio Deus. O Pai Universal, quando fragmenta a sua idade pré-pessoal, o Espírito Infinito individualiza partes do seu eu, espírito pré-mental. Há uma fusão com as almas evolucionárias a encarnar na criatura mortal. Relembrando a primeira lei universal: o universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. Uma criatura mortal que se manifeste consciente ou inconscientemente, alinhada ao seu ajustador de pensamento, automaticamente se encontra ligada à mente cósmica, porque ele é a essência absoluta do infinito. Ele nos dá o impulso para a manifestação do Pai, criando em nós uma ansiedade suprema de sermos a sua identidade e mais rápido chegarmos à Ilha do Paraíso. Estando presa na criatura finita mortal, no nosso eu menor, na nossa personalidade, vai ser o elo de ligação com o Pai, porque a distância que nos separa da fonte por livre-arbítrio ainda é grande. Todos os mundos em evolução, como o caso do nosso planeta Urântia, quando os ajustadores chegam às criaturas que expressam uma vontade, até perto dos 20 anos, ou seu estágio se manifesta por um mutador do pensamento, no período que vai até os 40, haverá uma manifestação dos monitores misteriosos, que são os ajustadores de pensamento. Após o desencarne, a manifestação dá-se pelos chamados controladores de pensamento. Nestas 3 fases, não há qualquer vínculo com os 3 estágios do progresso, feitos pelo ajustador de pensamento na evolução da alma ou duplicação da mente. Vamos entender melhor tudo isso? Embora o Pai Universal pessoalmente resida no paraíso, na Ilha do Paraíso, no centro dos universos, ele está presente de fato também nos mundos, nas mentes dos seus incontáveis filhos do tempo, pois ele reside neles sob a forma dos monitores misteriosos. O Pai Eterno está a um tempo distante e ao mesmo tempo ligado o mais intimamente possível aos seus filhos mortais planetários. Os ajustadores são o amor do Pai, tornando realidade e encarnado nas almas dos homens. Eles são a verdadeira promessa de uma carreira eterna para o homem, enclausurado dentro da mente mortal, ou seja, dentro da nossa personalidade. São a essência da personalidade, o que ele pode predegustar no tempo à medida que progressivamente consegue a mestria da técnica divina de realizar a vivência da vontade do Pai. Passo a passo, por meio da ascensão do universo, de universo a universo, até que ele alcance de fato a presença divina do seu Pai no paraíso. Tendo comandado ao homem que seja feito como ele próprio é perfeito, Deus desceu, sob a forma do ajustador, para tornar-se cúmplice experiencial com o homem na realização do destino supremo que foi assim ordenado. O fragmento de Deus que reside na mente do homem é a garantia absoluta e irrestrita de que o homem pode encontrar o Pai Universal por meio da sua conexão
com esse ajustador divino, que veio de Deus para estar com o homem e torná-lo um filho, ainda nos dias da carne. Qualquer ser mortal que tenha visto o Filho Criador, viu o Pai Universal. E quem é residido por um ajustador divino é residido pelo Pai do Paraíso. Cada mortal que conscientemente ou inconscientemente esteja seguindo o guiamento do seu ajustador residente está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Estar consciente da presença do ajustador é estar consciente da presença de Deus. A fusão eterna do ajustador com a alma evolucionária do homem é a experiência factual da união eterna com Deus, com uma deidade coligada, universal companheira. É o ajustador que cria dentro do homem aquele anseio infindável, a aspiração insaciável de ser como Deus, de alcançar o paraíso. E ali, diante da pessoa factual da deidade, adorar a fonte infinita da dádiva divina. O ajustador é a presença viva que, de fato, liga o filho mortal ao seu pai no paraíso, levando-o cada vez mais perto do pai. O ajustador é uma compensação equalizadora que possuímos para equilibrar a enorme tensão no universo, criada pela distância que separa o homem de Deus e pelo enorme grau da sua parcialidade em relação à universalidade do Pai Eterno. Resumindo para vocês, para não ficar cansativo, e é complexo, e eu sempre vou dizer para você, para entender melhor o livro de Urantia, nada melhor do que você ler e entender conforme sua interpretação, porque o que eu trago aqui para vocês é a minha interpretação, diante daquilo que eu já estudei. Então eu sempre digo, nada melhor do que você ter experiência, o link para vocês do livro, para vocês poderem ler e entender e interpretar da sua maneira. O que é o ajustador do pensamento, segundo a minha interpretação, com as minhas palavras agora? Nada mais é do que a presença divina eu sou, do que o Espírito Santo, que os cristãos ou evangélicos ou os católicos dizem. É aquele anseio que temos de sermos seres que criam o tempo todo, de mudar o mundo, de criar uma nova realidade para a nossa vida. É aquela voz que te conecta com Deus e que te dá a vontade, a certeza, por mais incerteza que seja, de que existe algo a mais por trás dos véus que encobrem os teus olhos. Portanto, o ajustador do pensamento é aquela parte que Deus, o Criador, como você preferir chamar, colocou em cada um de seus filhos aqui na Terra e em diversos mundos, para ele mesmo poder experienciar o que é ser um humano. O que é ser um humano neste estágio de evolução que você estamos aqui em Urantia. Para quem não sabe, Urantia é o nome do planeta Terra. Terra é o nome que nós, homens, criamos para o planeta. Mas ele é conhecido no cosmos, segundo o livro de Urantia, como Urantia. Então, se você não entendeu nada o que é Urantia, o livro de Urantia, eu vou deixar o link para vocês e vocês podem ver os outros vídeos para poder entender um pouco melhor. Em resumo, o livro de Urantia também foi um livro canalizado por seres que não se identificaram, mas foi escrita, sim, por seres que vieram trazer essa mensagem. E ele sim é complexo, é como a Bíblia, que você lê e tem dificuldade de entender algumas coisas. Por quê? Porque são informações de alto grau de evolução, de alto grau de consciência cósmica.
Então, conforme você vai estudando, vai assistindo os vídeos, você vai tendo uma maior facilidade também. Você vai tendo uma maior facilidade também de compreensão dos ensinamentos do livro. Então fica aqui a dica para você entender um pouco mais o que é o ajustador, lendo, interpretando. E eu, na minha interpretação, digo para você que o ajustador de pensamento é aquela voz que te conecta com o todo, que faz você querer dar um salto quântico na tua vida, que faz você querer ser a diferença de forma positiva aqui na Terra, que faz você querer se conectar com a tua missão. É aquele sentimento de que você veio aqui para a Terra com um propósito, com uma missão, e não veio aqui por acaso, e de que a vida não acaba. Todos esses sentimentos, anseios, pensamentos vêm do teu ajustador, que é o teu eu sou, que é o Espírito Santo, que é a tua ligação física da tua mente humana com Deus. Se fez sentido para você esse vídeo, faz um comentário aqui para mim dizendo que você quer mais conteúdos do livro de Urântia, que eu vou trazendo aos poucos para você, para não ficar cansativo. Comenta aqui, deixe seu like e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Gratidão por estar aqui, um beijo no seu coração e namastê.